Que se abram as portas do teatro. E com vocês, o nosso grande apresentador, Mínimos. Respeitável público, bem-vindos à nossa quinta e última aula. Espero que vocês estejam gostando. E hoje vamos falar sobre o teatro de sombras e de objetos. E aí, gente, voltamos aqui para mais uma aula, nossa quinta e última aula. Está acabando. Na verdade, acaba hoje. E a gente vai falar um pouquinho, trocar uma ideia sobre o que é o teatro de sombras e o teatro de objetos. Teatro de sombra e teatro de objetos, eles ficam ali na fronteira, né? A gente nunca sabe, faz parte do teatro de bonecos, não faz. Tem gente que acha que faz, tem gente que acha que não faz. Não, mas trabalha com silhuetas. Não, o outro trabalha contando histórias, etc e tal. E as pessoas discutem e, na verdade, eu adoro. Eu gosto de todos. E eu acho, sim, que faz parte desse universo encantador. Não é? E eu vou dar aqui umas dicas para vocês. Vamos começar com o teatro de sombras. Vamos entender um pouco de como é que ele é feito e tal. Eu espero que vocês gostem das dicas que eu vou dar, que ajudem vocês a fabricar as sombras de vocês. E depois, quando terminar, que vai ser nossa despedida, a gente possa trocar ainda algumas ideias a respeito dessa linda arte e dessa maravilhosa arte que é o mundo dos bonecos. Mas vamos continuar aqui, ok? Eu queria falar um pouco, né, do teatro de sombras. Eu vou aqui pegar alguns materiais que nós vamos usar hoje, que eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Já vou deixando aqui à vista de vocês para despertar a curiosidade. Lembram dela, da velha tesoura da vovó? Voltou aqui para nos ajudar. Nosso papelão. Aqui o nosso material vamos precisar. E agora eu vou ali para o quadro para que a gente possa falar um pouco sobre silhueta, sobre a visão em negativo e tal. Vamos aqui. Sempre que a gente pensa no desenho de uma silhueta para poder fazer um teatrinho de sombras, e o teatro de sombras tem uma história maravilhosa. Minha professora uma vez me contou que lá na Índia, um sultão tinha uma das esposas preferidas dele, que ela era a melhor, que ela era a melhor dançarina de todas. E um dia ela ficou doente, foi adoecendo e faleceu. Isso acabou com o coração dele, ele ficou de coração partido. Estava muito triste. E ele prometeu que aquele que conseguisse trazer a sua esposa do mundo dos mortos, para que ele pudesse vê-la mais uma vez, ele iria dar muito dinheiro para essa pessoa. Isso foi correndo, as pessoas, olha, ele está comentando isso e tal, e as pessoas escutando aquela história, até que um esperto escutou o que ele fez. Já sei como resolver a tristeza do rei. Pode dizer para ele que ele vai ver
esta noite, uma dança da falecida esposa dele, né? Ele vai poder deslumbrar mais uma vez isso. Aí dizem que esse homem forrou um lençol imenso, cortou uma silhueta que lembrava a mulher do sultão, colocou lá atrás, acendeu a luz e por alguns momentos o sultão olhou e disse: é a minha amada que está ali dançando. E na Índia dizem que a história do Teatro de Sombras surgiu assim. Mas, entre histórias e histórias, o Teatro de Sombra, na verdade, nada mais é que você fazer um desenho, né? Uma silhueta. Vou fazer aqui a esposa do sultão. Vamos ver se eu consigo fazer uma esposa bonita para ele. Tcharam! Tá parecendo a Dina Eugênio. Alguém lembra da Dina Eugênio? Acho que não. É muito antiga, né? Mas enfim, você cortar uma silhueta, jogar uma luz por trás, vai ter o tecido, e ali essa silhueta seria projetada nesse tecido. Mas, para mim, quantos mais recortes tiver essa silhueta, muito melhor, vai ficar muito mais bonita. E aí eu trouxe aqui, assim, algumas ideias para vocês e para a gente começar a pensar nisso, que é para poder a gente melhorar o acabamento, digamos assim, da nossa silhueta. Eu gosto muito de usar esse papel daqui, que é o guache, ó. Tá vendo? Gosto de usar o preto, normalmente é o padrão que as pessoas usam. Ó. Ele, de um lado, ele é tipo um papelão, do outro lado ele é preto. E eu gosto normalmente de desenhar minha silhueta aqui, né? E quando eu cortar ela, eu vou poder usar o lado preto. Mas uma questão que é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem. Se você for desenhar aqui, lembre-se que depois que você cortar, que ela for passar para cá, ela vai ser espelhada, ok? Ela vai ficar ao contrário. Você não desenhou por trás? Então, se o boneco estava assim, quando você virar para o lado preto, ele vai estar assim, ó. Se você desenhou assim, do lado da cartolina, quando você virar para o outro lado, ele vai estar assim. Dessa forma. Então, se liguem nisso quando vocês forem fazer esse tipo de corte, ok? Esse tipo de desenho. E quando vocês forem desenhar, vocês têm que pensar como se fosse uma gravura. Sabe aquelas gravuras do livro de cordel? Na verdade, você vai recortar, pensando nessas linhas um pouco mais grossas, ok? E tentando vazar. E aí, como é que seria mais ou menos isso? Vou tentar desenhar aqui como seria mais ou menos, como eu bolaria uma sombra, né? Uma silhueta para um teatro de sombra, para vocês começarem a pensar como isso seria feito. Eu acho que eu vou desenhar aqui nesse papel. Acho que eu vou prender ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Sem fazer um acidente. E sair papel para tudo que é lado. Ajude, amiguinho, ajude. Chubiruba, consegui. Olha só, consegui. Tô de parabéns, não tô não? Vou tentar fazer um desenho aqui, para a gente mais ou menos ter uma ideia, pensar como é que vai ser isso, para que vocês possam ir seguindo. Lembrando, eu gosto muito de quando eu faço as minhas silhuetas,
tentar fazer ela pensando sempre que as partes estão emendadas, digamos assim. O que é que eu quero falar com isso? Vou aqui desenhar um rosto. Tá aqui. Na hora de cortar, por exemplo, eu vou querer fazer aqui o nariz e tento já emendar ele, ó, com a linha da cabeça. Para mim, isso é um facilitador. E eu vou explicar para vocês por que depois. E aí, por exemplo, os olhos. Eu já vou postar ele aqui, ó, juntinho da linha do nariz. Pegadinho, tá vendo? Se eu tivesse que fazer uma boca, eu tentaria puxar aqui do nariz. Já faço o queixo, ó. Tento sempre deixar as formas ligadas para ganhar um pouquinho mais lá na frente. Vocês vão entender por quê. E aí aqui eu posso inventar um chapéu. Aqui só para vocês entenderem que eu não vou fazer o chapéu vazado, eu vou recortar ele, eu vou deixar ele escurinho, ok? E aí aqui eu vou fazer um cabelo aqui nele, legal. Também vou deixar escuro. Também vou deixar escuro. Vou fazer a silhueta dessa cabeça, ok? A gente vai dar uma recortada agora, para a gente entender o porquê eu deixei as coisas ligadas. Aí, consegui tirar, sem derrubar os papéis. Tô muito de parabéns. Cheguei à última aula sem fazer nenhum estrago, coisa boa. E aqui, ó, eu vou fazer o corte da silhueta aqui. Eu vou recortar rapidinho aqui, o grosso, e depois vou recortando detalhadamente para vocês, ok? Aqui eu só vou tirar o excesso. Aqui para baixo, tirei o excesso, ó, como eu mostrei para vocês, ok? E aí, por que eu deixei aqui ligado? É sempre bom ter uma tesourinha, ó, que é porque tem cantinhos muito difíceis, essas tesourinhas menores, elas sempre são boas para fazer esse tipo de corte. Eu não gosto muito de usar aquelas grandonas, maiores. Tem gente que gosta muito de usar, não sei se vocês já viram, umas tesourinhas que elas são de desfazer costura. Ela é compridinha assim, dá uma coisa redondinha. Você pega ela quase que fechando assim na mão. Mas eu prefiro essa da vovó. Ó, já fiz um cantinho aqui. Eu vou vazar mais para que vocês tenham uma visão melhor da coisa. Porque está muito pequenininho ainda. Deixa eu cortar mais. Eu vou tirar um pedaço todo do rosto para vocês terem uma compreensão melhor.
Para facilitar, é bom vocês começarem daqueles cantinhos menores, porque ainda existe uma área de papel maior. Explicando o que eu quero dizer. Aqui eu cortei logo a parte branca do olho. Tá vendo? Por quê? Porque se eu tivesse vazado logo essa parte, para depois vazar a parte branca do olho, ela ia ficar muito mais frágil na hora do meu corte. Nada impede de que, se for uma figura menor, você fazer um picotezinho aqui rápido do lado para cortar por dentro. Facilita. E no final vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. De você sempre desenhar tentando colar uma estrutura na outra. Vamos lá, tirar todo um pedaço do rosto para que vocês vejam mais ou menos como vai ficar. Chubiruba, tchananã. Olha só, já está surgindo. Tcharam, 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 tcharam. Rapidinho aqui. Vou mostrar pro lado aqui, ó. O oposto. Tá vendo que a gente riscou? Se a minha sombra eu não tivesse colocado o olhinho grudado aqui no nariz, o olhinho teria caído, logicamente, claro, porque ele não poderia ficar flutuando no nada, não é? E depois, quando a gente fosse fazer uma coisa que eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais difícil. Porque você vai ter que... Vou contar daqui a pouco. Segura aí, segura aí. Eu vou só terminar de cortar essa daqui, rapidinho, porque ela já está quase toda pronta. Não vamos colocar o carro na frente dos bois, até porque os bois não sabem dirigir. E eles não sabem empurrar o carro. No sentido, empurrar... Vocês entenderam o que eu quero dizer? Oi, 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 oi. Quase lá, quase lá.
Só volta mais um pedaço desse luxo de cá. E cortarmos ao redor. Com um pouco de prática, quando vocês forem praticando, vocês vão entender melhor como vai se fazendo e vocês vão conseguir fazer coisas incríveis assim, lindas. Mas, por exemplo, caso não seja uma forma que você gosta de fazer esse tipo de silhueta, você pode optar por comprar aquelas canetinhas marcador. Eu já vi espetáculos feitos com esse tipo de material. Você pega aquela canetinha que é um marcador, pega um acetato, você desenha a sua figura com a canetinha, corta, que vai dar um resultado diferente, porque não vai ter aquele contorno preto, né, que normalmente as silhuetas têm, mas dá algo bem interessante, assim, bem diferente. Já assisti espetáculos feitos dessa forma, e é bem legal. Uhum. Olha aqui a silhueta já aparecendo. Eita, ele fugiu. Deixa eu pegar ele aqui de novo. E... Tchananã. E temos nossa silhueta pronta. E aqui, como a gente riscou, e como ela ficou. Tá dando pra ver aí? Eu poderia terminar ela assim. Tem até um papel branco aqui. Olha como ela fica. Acho que assim dá pra visualizar melhor, né? Pronto. Mas, digamos que você faz, você tá linda, tá maravilhosa, mas será que a gente poderia dar um plus a mais? É claro que dá. Você pode pegar esse tipo de papel aqui, ó. É um papel que a gente chama de papel celofane, a gente encontra em qualquer livraria. Lembra quando você era pequenininho na escola, que a professora nunca embrulhava o presente do Dia das Mães, o presente do Dia dos Pais com um papel de presente? Ela pegava o bom e velho celofane, fazia aquele ovão de Páscoa e mandava para casa, não é não? Pronto, é exatamente esse papelzinho, olha. Você pode encontrar em diversas cores, tem vermelho, aqui eu trouxe um vermelho, um preto, um azul
Eu trouxe aqui um verde, só para vocês terem ideia. E o que é que a gente faria? E aí, mais uma vez, você ter feito as coisinhas todas coladinhas aqui, né? Um juntinho do outro, vai facilitar para você. Porque você vai poder passar cola, vai poder ir colando os pedacinhos do papel celofane e a sua silhueta vai ficar colorida. Quando você for projetar ela, você, em vez de ter um teatro de sombras em preto e branco, feito cinema em preto e branco, você vai ter um teatro de sombras colorido. Eu cortei uma aqui, mas eu já trouxe uma aqui preparada para mostrar para vocês. Porque eu fiz uma coisa ainda melhor, para dar um plus a mais para a sua silhueta. Eu plastifiquei para ela ficar, ó, mais resistente. O que é que a plastificação é, na verdade? Lembra da carteira de identidade, o documento, quando você plastifica para ele durar mais? Ele é uma folhinha de plástico. Ela fica assim. Vou dobrar essa daqui para vocês verem. Aí a moça lá que tira xerox, que plastifica as coisas, ela pega, abre o plásticozinho, coloca a sua silhueta dentro. E aí, como elas foram feitas certinhas, quando ela fechar, não corre o risco do olho correr lá para baixo e depois que você passou a plastificação, eita, o olho ficou troncho, eita, a boca foi parar na testa. Porque as pessoas acham que, se eu desenhar a boquinha lá e depois eu for encaixar, quando a mocinha for passar dentro do aparelho vai ficar. Se você fizer isso, vai correr o risco do olho ir parar no umbigo e o umbigo ir parar na testa. Feito cirurgia de plástica mal feita. Então, cuidado com esse tipo de coisa, ok? Aí vocês fizeram. O papel celofane, gente, aguenta calor. Ele é muito bom, ele não vai deformar. Ele é feito aquela sandália que não solta as tiras e não deforma, ok? Ele vai sair maravilhoso, vai sair assim. Eu fiz um garotinho aqui, ó. Para vocês verem como fica. Deixa eu botar o papel branco aqui atrás. Vocês têm mais ou menos uma ideia de como vai ficar. Ok? Pegou. Vou mostrar para aqui, ó. Essa câmera. Você pode encontrar silhuetas assim, eita, mas eu não sei desenhar. E aí como é que eu faço? Vai na internet e você vai encontrar silhuetas bem interessantes. Eu também fiz aqui, ó, um burrinho, ó, que é esse aqui que está em branco. Desse lado aqui ele está em preto, ó. Na verdade é uma fantasia de burro, né? Dois palhaços que estavam dentro de uma fantasia de burro. E aí, o Silvio, vou cortar. Aí você vai pegar a sua tesoura. E aí você começa a cortar bem rente, bem rente, bem rente, bem rente. E quando você termina de cortar, fez besteira, gente. Porque você não pode cortar rente. Por quê? Porque na verdade a sua silhueta está entre um plástico e outro. A única parte do plástico que não colou uma na outra é exatamente onde está o papel. Se você cortar rente, você tirou o sanduíche da coisa. Então o recheio vai cair fora. É como se você não tivesse feito nada. Eita, gastei lá meu dinheirinho mandando plastificar. Quando eu cortei, acabou-se. Meu negócio. Fiquei só com um pedaço, um para um lado, outro para o outro. Então a gente vai cortar ao redor, tá certo? Vou cortar aqui este garotinho para vocês verem. Então, gente, vamos lá. Vamos cortar ao redor. Para não perder nossa silhueta. E você vai poder guardar, gente. Vai durar muito. Muito. Se brincar, a terra se acaba e só vai sobrar elas, as suas silhuetas e as baratas. Vamos lá, cortando aqui.
Lembrando que eu estou fazendo de uma forma bem simplificada, tá, gente? Que é só para a gente entender mais ou menos como a coisa funciona. Ó, cortei aqui. E vou cortar a mãozinha dele que eu fiz em separado. Ó, tá vendo a mãozinha dele aqui? Eu fiz em separado. Vou cortar ela também agora. E aí, por que eu fiz a mão da minha silhueta separada? Porque vocês podem fazer uma silhueta fixa ou sua silhueta ela pode se mexer, ok? Aí você vai dar movimento a essa forma. Vai ser quase um cinema na sua casa. Aqui, ó. Olha só. E aqui, olha, se você for numa papelaria, você pode encontrar esse material daqui, que é um furador, ok? Ele é igualzinho, quer dizer, ele é igual, porém diferente. Aqueles furadores de papel que você fura para colocar papéis em fichário. Lembra daquelas pastas antigas que você tinha um furador, você furava o papel, encaixava, depois baixava as perninhas e tal, e ele fechava e ficava os papéis todos lá, na pastinha. Ele vai fazer a mesma coisa, só que em vez de vir dois cantinhos para furar, esse daqui só fura um, ó. Parece um alicate, ó. Ele é um furador. Vai fazer uma bolinha. E aí eu vou fazer uma bolinha aqui. Viram? Aqui no cotovelo do boneco. Vou fazer um outro furinho aqui na mão, que é para unir as duas partes do cotovelo. Aqui é a mãozinha. O outro furinho. E vou pegar uma coisa que se chama bailarina. Porque lembra realmente as pernas de uma bailarina. Deixa eu ver onde é que tem. Onde é que eu trouxe uma bailarina aqui? Achei a bailarina. Ó, ela parece um preguinho. Vou botar ela melhor aqui, assim. Não sei se dá pra vocês verem direito, ó. Ela parece um preguinho, tem uma cabecinha. E ela chama bailarina porque ela tem duas perninhas. Deixa eu abrir aqui. A perninha da bailarina. Ela tem duas perninhas, ó. Elas eram muito usadas quando você fazia um script ou fazia um folheto. Em vez de você colocar numa pasta, você colocava duas bailarinas, como se fosse uma pastinha, e virava um livrinho. Ainda existem bailarinas no mercado, você pode ir em livrarias e tal. Caso você não queira comprar, vou dizer, eu fiz uma peça mais delicada, ou se eu queria alguma coisa menor. Você pode usar um aramezinho, um percevejo. Eu não sei se na sua cidade você chama de percevejo, mas o que eu chamo de percevejo é isso aqui, ó. Ou taxinha, eu acho. Algumas pessoas chamam de taxinha. É quase um preguinho. Vou botar aqui na ponta, será que dá para pegar? É o que você usa para fixar avisos em quadro de aviso.
né? Quer dizer, hoje em dia existem esses que são de metal, mas antigamente os de cortiça, você pegava o percevejo, botava o papelzinho, puf, furava e ele ficava lá. Mas sim, voltando aqui à nossa bailarina, aí você vai pegar, ó, juntar aqui a mãozinha do nosso boneco. Eu vou aqui abrir. Abrir aqui a bailarina. Depois, com calma, você corta o excesso, ok? Da bailarina e o seu bonequinho aqui, ó. Ele vai poder dar um tchauzinho, tchau, tchau. Você vai poder manipular ele com a vareta. Ideias boas para a vareta é o seguinte. Sabe aquele guarda-chuva velho que você tem em casa? Eles são ótimos porque você pode cortar eles e depois você pega. Ele já vem com um furinho na ponta, prende lá um aramezinho, prende um aramezinho na sua silhueta aqui, ó. Eles são ótimos para manipular. Eu vou usar aqui uns palitinhos desses de churrasco, que são mais simples, tá certo? Só para a gente não perder tempo aqui na aula, eu recomendo que se vocês forem usar palito de churrasco, prefiram os palitos de bambu. Por quê? Porque os outros palitos eles quebram fácil. E os palitos de bambu, ó, são bem mais resistentes. E vocês encontram em vários tamanhos. Eu trouxe aqui 2 tamanhos de palito de bambu. Ok? Eu vou prender aqui só com uma massinha, só para vocês terem uma ideia. Mas depois em casa, não vão dizer, ah, o professor mandou prender com massinha. Não prendam não, porque vai cair. Não vai segurar para o espetáculo não. Estou prendendo aqui rapidinho, só que é para a gente ter uma ideia de como ficaria. Ok? O melhor mesmo é você pegar uma varinha de uma haste de guarda-chuva e fazer como eu falei. Ui, caramba. Ok? A outra varinha vai aqui na mão. E aí o seu boneco vai poder dar um tchauzinho. Coisas importantes para a gente saber sobre aqui o teatrinho de sombras, ok? Eu, na verdade, aqui fiz só uma ideia no finalzinho da aula. Eu vou mostrar as silhuetas, mais ou menos como elas vão ficar, com a luz e tal, num quadro. Mas é sempre bom vocês terem ideia de que quando vocês forem acender a luz para colocar na sua tela, nunca bote o foco direto na tela, assim. Tente sempre deixar um contra, ou pegando de cima, ou pegando de baixo, porque senão você vai ficar com uma roda de luz aqui, ó, no meio do seu quadro. Ou seja, vai ser sempre a sua história e o sol aparecendo aqui no meio. E aí vai prejudicar. Se não é a sua ideia, vai prejudicar o seu espetáculo. Ok? Então, tomem cuidado com isso quando vocês forem iluminar o seu espetáculo. E lembrem sempre, a varinha fica dentro da luz, sua mão não, ok? Quanto mais perpendicular ela ficar, melhor, porque a varinha não vai vazar. Às vezes não dá, a varinha vai vazar mesmo, porque não tem como você fazer isso. Mas se você fizer assim, e sua mão estiver na frente, vai aparecer a sombra da sua mão e talvez até cubra um pedaço do boneco. Então lembre-se sempre, sua mão sempre ficar fora de onde tem um foco de luz, ok? Beleza, gente. Essa foi nossa primeira dica. E daqui a pouco vamos conversar um pouco sobre o teatro de formas animadas. E no final da aula eu ainda mostro aqui um pedacinho de como essa silhueta ficou, ok?
Vamos lá. Ok, gente, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre teatro de objetos, ok? Eu lembro de um antigo quadro lá do Rá-Tim-Bum, ainda nem era Castelo Rá-Tim-Bum, de uma manipuladora, de uma contadora, né? Ela contava histórias usando objetos. Era super legal, você acha que vocês vão poder encontrar no YouTube muitos vídeos dela, e também tinha um ator que fazia isso. É bem bacana. E vamos falar um pouco assim das diferenças, né? Pelo menos as que eu conheço do teatro de animação, né? Teatro de animação não, perdão. Teatro de objetos, porque teatro de animação também é o nome dado ao teatro de bonecos. Mas enfim, sobre o teatro de objetos, que surgiu lá com Le Cirque na França, né? Diz a lenda que o Le Cirque um dia parou e fez: gente, a gente não faz teatro, mas a gente também não faz teatro de animação. O que a gente faz? Aí uma das fundadoras olhou e fez: a gente faz teatro de objetos. E aí foi denominado o nome do teatro, teatro de objetos, por causa do Le Cirque. A minha instrutora dentro do teatro de objetos, não é? Ela usava o objeto enquanto objeto. O nome dela era Agne Nimbus. Se eu não me engano, ela era belga. Eu sempre achava que ela era francesa, mas eu sempre me lembro do Hercule Poirot. Acho que eu já disse para vocês. Né? E aí, eu lembrava, não, ela é belga, ela é belga, ela é belga. Então, ela usava o objeto enquanto objeto. Ok? E eu vou fazer uma demonstração disso. Por quê? Porque as pessoas também consideram que você pode pegar uma tesoura, por exemplo, e transformar ela num pássaro, né? E de repente ela está aqui. E ela vai, pousa, né? Pousa, olha para as pessoas, olha, tenta bicar. Ela foi transformada em outra coisa que não era ela. Ela ganha uma nova vida. Ela deixa de ser tesoura para ser um pássaro. Já para outra vertente do teatro de objetos, a tesoura, que foi com o que eu aprendi com minha professora, né, Agnes Nimbus, ela trabalha enquanto tesoura. Seria mais ou menos essa a ideia aqui, ó. Tá aqui a tesoura. Vou contar uma história com teatro de objetos, usando objeto enquanto objeto, ok? Contei uma história com objetos, usando a tesoura enquanto tesoura. Essa é mais ou menos a ideia do teatro de objetos. Uma ideia bacana para você poder trabalhar em casa e talvez ter mais ideias a respeito disso é você pegar um número variado de objetos, colocar em cima da sua mesa. E aí isso você vai praticar em casa, se você se interessar por esse tipo de arte, que é muito bacana. Eu depois que comecei a trabalhar com teatro de objetos, eu nunca mais tomei café em paz na minha casa, porque eu olho assim para uma xícara, para um prato, e começo a ter ideias, começo a contar histórias mentais. Mas uma ideia é você colocar vários objetos em cima da sua mesa. Você pode escolher um conto de fadas qualquer, digamos, Chapeuzinho Vermelho.
Você escolhe Chapeuzinho Vermelho e começa a pensar em trabalhar Chapeuzinho Vermelho na ótica de um outro personagem. Digamos que o personagem é o Lobo Mau. Dentro desses objetos que eu tenho aqui na minha mesa, quem poderia ser o Lobo Mau? Ah, vou escolher a tesoura, porque a tesoura tem, né? Eu acho que tem aquela boca do Lobo Mau e tal. E Chapeuzinho, como é uma menina muito pequenininha, eu vou escolher o Hidrocor. E aí você vai começar a contar a história da Chapeuzinho através do olhar do Lobo Mau. E ele tá aqui. Tô indignado, cara. Eu tava na minha, aí aquela piveta chega, começa a contar a história, dizendo que a avó tava doente, que tava precisando de dinheiro, que precisava ajudar a avó, que estava vendendo os doces. Aí a menina chegou pra mim e disse: ai, seu Lobo, por favor, compra uma queijadinha, compra um brigadeiro pra ajudar a minha avó que tá doente. Compra qualquer coisa, tá tão baratinho, tá um por dois reais. Você compra um, me dá dois. Ô menina, que história, não é comprar dois, leva... Agora até eu fiquei confuso, peraí, deixa eu pensar. Essa história tá muito mal contada. Tá não! Ó, o senhor me dá 5 reais e o senhor leva uma queijadinha. Peraí, menina, tu não me disse que era 2 reais, rapaz? Não, mas é por causa da inflação, né? Que já aumentou o custo. Vai lá, seu Lobo. E aí você começa a contar a sua história, começa a desenrolar e de repente você tem um grande espetáculo. Esse tipo de espetáculo é muito bacana porque você pode levar para qualquer canto. Você pode criar, caso você seja estudante de teatro, ou até mesmo uma professora na escola com seus alunos, começa a criar histórias a partir dos objetos que você tem ali na sua sala de aula, ou que você tem no seu quarto, ou que você tem na sua casa. Eu uma vez assisti um espetáculo maravilhoso que contava a história da Cinderela através de um jogo de chá. Olha que fantástico. Todos os personagens eram um jogo de chá. E eu ainda descobri uma coisa mais interessante ainda. O cara que criou o espetáculo fez aquilo baseado na avó dele, que era inglesa, e tomava o chá das 5 da tarde. E ali a xícara era o palácio, aí tínhamos lá o rei, que era o açucareiro, tínhamos lá a rainha, que era o bule de chá, e aí tínhamos o jovem filho, que era uma xícara, aí tínhamos a coitada da Cinderela, que era uma colherzinha, e a historinha sendo contada, e no final a gente ainda ganhava chá com biscoitos. Maravilhoso, adorei assistir essa peça e adorei degustá-la. Então, gente, fica aí a ideia. A gente está encerrando. Ai, que triste. Tava tão bom, não tava? A gente passou todo esse tempo juntos, 5 aulas juntos. A gente ainda vai conversar um pouco mais daqui a pouco, eu e vocês, para se despedir, trocar as últimas ideias, ter aí o nosso último contato. Eu espero que vocês continuem se conversando, que tenham feito contatos além da aula. E espero, quem sabe, encontrar vocês por aí, fazendo suas apresentações. Espero encontrar também vocês assistindo alguma apresentação minha, quem sabe, não é verdade? E estou muito feliz de ter trocado essas ideias com vocês. A gente vai se encontrando. Vamos ter nosso último encontro agora, hein? Não sai daí não. Vamos conversar um pouquinho mais. Ok? Espero que tenham gostado da novelinha. Corações... Ai, corações selvagens. Muito bom, gente. E muito obrigado por tudo. Um beijo. E até daqui a pouco. Tchau! Tchau! Foi bom! Até a próxima! Tchau! Tchau, pessoal!